A agenda do Banco Mundial e do FMI, a origem da debitocracia, da perda de direitos e das reformas neoliberais. O tema ambicioso também. Rômulo Maia, com você a palavra agora, Rômulo. Maria Lúcia Fatorelli, você, como a gente fala aqui, você é a dona Quixote, porque você enfrenta, não só no Brasil, mas pelo mundo, esse pessoal do consenso de Washington, da pirataria internacional, e você tem, do outro lado, até uma ideologia institucionalizada. Então, as instituições de Bretton Woods, elas foram fundamentais para criar o que, nos anos 80, que depois foi chamado o consenso de Washington. Qual é o papel, em que nível você acha que isso tem realmente um esforço coordenado de doutrinação pelos países da periferia para conseguir levar a cabo essa extração de sangue dos povos pela finança transnacional? Bom, vamos falar do papel dessas instituições, mas primeiro um bom dia a todos vocês, uma alegria compartilhar com essas jovens brilhantes aí, Thaís, Cibele, uma alegria enorme, viu? Ver vocês se inteirando pelas questões importantes aí do país e do mundo. Essas instituições, elas são irmãs siamesas, né? Elas atuam muito interligadas, é uma dobradinha. Foram criadas em 1944. É importante lembrar um detalhe dessa reunião que ocorreu em Bretton Woods, porque quando essas instituições foram criadas, os Estados Unidos também propôs que o dólar fosse a moeda de troca do mundo. Isso aí fez uma mudança no panorama de trocas internacionais e no panorama do desenvolvimento, da escolha de quem ia ter o direito de desenvolver e quem não podia desenvolver. Então, quando o dólar ainda não era a moeda de troca, imaginem, se o Brasil vendia algo para a China pagava com a moeda dela, o Brasil tinha que comprar da China para gastar aquela moeda. Se vendia para o Japão, recebia da moeda do Japão, recebia em ien, tinha que gastar aquele ien, então tinha que comprar do Japão. Se vendia para a Itália, recebia a lira, tinha que comprar da Itália para gastar aquela lira. Então, isso praticamente empurrava para um equilíbrio das trocas, porque senão os países tinham reservas em várias moedas distintas e eles queriam gastar essas moedas. Então, isso trazia um equilíbrio. Quando os Estados Unidos propôs que o dólar fosse a moeda de troca, tem um autor, que eu até cito no meu livro Auditoria Cidadã, Experiências e Métodos, que ele fala que os países não aceitaram isso de primeira. Tá? E um dos países que mais reagiu, né, naquele momento foi o Japão. E logo em seguida, bom, coincidência ou não, esse autor disse que foi, mas a gente não sabe, vieram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E imediatamente após isso, houve outra reunião ainda, e os países, aí mais de 100 países aderiram e acataram que o dólar fosse a moeda de trocas internacionais. Então, é preciso, eu falo isso porque esse poder financeiro, ele vem muito casadinho com o poder das armas, não é? Uma imposição, e não é uma imposição simplesmente ideológica, ela é uma imposição da força mesmo. Então, muito rápido, que eu quero muito ouvir a Cibele, essas instituições foram criadas nesse cenário, lá junto com esse poderio para o dólar. E o dólar com a promessa de paridade com o ouro, o que o Nixon, em 1971, simplesmente, num domingo, chegou na televisão e comunicou, não vai ter mais. Não tem mais paridade com o dólar-ouro. Foi o maior calote mundial. Em 71, todos os países já estavam com suas reservas em dólar, todo o comércio mundial já estava em dólar. E as instituições já estavam consolidadas. Então, muito rápido, o papel do FMI é principalmente um porta-voz da banca. Ele vem sempre
nesses planos de socorro em que ele aparece, ele é sempre o agente que vai salvar os bancos através dos mecanismos que criam dívida pública para os países e de tal forma que o endividamento dos países faz isso aqui, ó, tá dando para ver minha mão aí? O endividamento dos países faz isso aqui, mas o dinheiro não serve aos países, o dinheiro já vai direto para a banca. Nós vimos isso recentemente na Europa, o FMI foi o agente que exigiu a criação daquela empresa EFSF em Luxemburgo, que é a empresa super semelhante às empresas estatais que estão sendo criadas no Brasil para operar a chamada securitização de créditos públicos. Na década de 80, o FMI entrou no Brasil, 83, no Brasil, Argentina, Equador, vários países, exigindo que toda a dívida pública e privada se transformasse em dívida dos bancos centrais dos respectivos países. E essa exigência, ela vem com um empréstimo stand-by, que o dinheiro nunca entra, o dinheiro já fica lá fora para garantir exatamente a entrega desse dinheiro para a banca, e, em geral, o juro é baixinho, porque o custo do empréstimo do FMI, na verdade, é a lista de imposições. Não é? Então, atualmente, por exemplo, o Brasil já pagou tudo para o FMI, empresta para o FMI, e o FMI continua dando as caras. O tópico número 1 da exigência atual do FMI é a autonomia do Banco Central, por exemplo, aqui no Brasil. Tá? Então, o FMI age assim. O Banco Central, perdão, o Banco Mundial, ele tem um patrimônio menor do que o do BNDES. É ridículo o Brasil se dobrar aos empréstimos do Banco Mundial, e ele está em praticamente todos os estados, em diversos municípios, em todas as áreas. O Banco Mundial posa de bonzinho, de empréstimos na área da educação, da mineração, saneamento, agricultura e florestas. Olha, se você lê o nome dos projetos, você fala, nossa, que bacana, que coisa bacana. Aí você vai lá ver, olha, mais uma vez, coincidência ou não, no projeto de águas, ele só entrega o projeto. O Brasil fica devendo, ou os estados ou municípios fica devendo aquele projeto. Aí a gente ainda tem que colocar pessoal para, por exemplo, prospectar minas. E depois, gente, aparece Coca-Cola e Nestlé comprando todas as minas. Olha, é um escândalo. Hoje, a gente tem feito estudo da dívida dos estados, nós temos até um curso no ar sobre a dívida dos estados. Uma das aulas é sobre o empréstimo do Banco Mundial para os estados. E a gente explora exatamente isso, essa subserviência a esses contratos com o Banco Mundial, em que nem sei se poderia chamar de empréstimo, porque praticamente um ou outro só que tem algum aporte de recurso. A maioria, eles só entregam um projeto e o ente público é que tem que bancar a execução, e os resultados são altamente questionáveis. Então, eu quero fazer só essa breve introdução, porque eu quero muito ouvir a Cibele e prosseguir aí com o nosso diálogo. Maria Lúcia Fattorelli, muito obrigado por essa introdução. Prazer ter você aqui mais uma vez no Duplo Expresso. Você que é nossa comentarista e que nos honra muito por fazer parte desse time. Olha, fala alto aí, Maria Lúcia, para mostrar aí ao público. Gente, a caneca. Opa! Eu quero uma. Maravilhoso. Pois é, Cibele Laura já falou aí, já apareceu para o público. Eu tenho também o prazer de anunciar aqui para você a nossa convidada de hoje, ela que é ativista política e blogueira, Cibele Laura, que tem uma visão sobre geopolítica, Rômulo, nós já conversávamos antes aqui nos bastidores da nossa equipe, muito interessante, acompanhávamos o trabalho dela e por recomendação do nosso amigo Cláudio Pacheco, que
também contribui decisivamente para o fortalecimento desse nosso projeto, indicou o Felipe Quintas, que é o nosso comentarista de política aqui às segundas-feiras, e falou, olha, você precisa ter a Cibele Laura lá, pelo menos como convidada, porque ela é ótima e tal. E é um prazer. A Cibele Laura revelou essa admiração pelo trabalho da Maria Lúcia Fatorelli, como o Rômulo me corrigiu, uma redundância, né? Uma redundância, todos nós somos fãs da Maria Lúcia Fatorelli, e por isso trouxemos essa possibilidade das duas dialogarem, porque somos contra a idolatria atrapalha a resistência, e acreditamos que se ela admira Maria Lúcia Fatorelli por tudo que Maria Lúcia Fatorelli faz, é porque ela tem também algo a acrescentar nessa mesma linha de convergência que nós defendemos aqui no Duplo Expresso. Por isso, Cibele Laura agora está tão empoderada, usando aí um termo que o pessoal gosta, quanto a Maria Lúcia Fatorelli, a Thaís Moia e todas as mulheres que passam aqui, não para falar sobre corte e costura, mas para falar sobre o que importa realmente, não que corte e costura não importem, mas há coisas aí muito interessantes para debatermos com as mulheres, com a inteligência feminina. Cibele Laura, bem-vinda ao Duplo Expresso, bom dia, prazer ter você aqui no nosso espaço. Um prazer é todo meu, é uma honra. Eu confesso que estou até um pouco assim, sabe, afoita, um pouco nervosa, mas não é por estar aparecendo, não porque eu estou acostumada, é por causa da professora Maria Lúcia Fatorelli. Porque a professora Maria Lúcia Fatorelli, para mim, é uma referência. A gente usa o termo admiração, né, para que as pessoas entendam qual é o sentimento, mas é mais do que uma admiração, é uma referência mesmo, porque a professora Maria Lúcia Fatorelli, ela descortinou um cenário que, para a gente, para o brasileiro comum, é quase que, sabe, algo assim, ocultismo, porque a economia ela fica em volta dessa tecnocracia, desse economês. E a professora Maria Lúcia Fatorelli, eu lembro que a primeira palestra que eu assisti da professora Maria Lúcia Fatorelli já faz uns anos, acho que faz uns 6 anos mais ou menos, não sei. E eu não entendi nada. Eu falei, gente, eu vou pesquisar, mas o jeito que ela falava, a forma como ela instigava as pessoas, porque é um assunto extremamente complexo, você não vai assistir, você não vai entender numa única palestra. A forma como ela me instigou ao assunto foi tão grande que eu nunca mais parei. E o meu horizonte político se abriu de uma forma, assim, imprescindível, sabe, para a minha construção do pensamento, da minha crítica, da minha pauta, né, que é a ingerência, principalmente dos Estados Unidos e desse conglomerado que também é o detentor do Estado estadunidense. Mas foi assim, a professora Maria Lúcia Fatorelli, em primeiro lugar. A senhorita é culpada por mim, entendeu? Culpada não, Cibele, responsável, com muita honra. Bom, eu fico culpada porque tem gente aí que, sabe, eu costumo colocar uma lenha mesmo na fogueira, eu gosto mesmo de desagradar as pessoas, porque é desagradando, é nessa tensão entre as ideias que a coisa acontece, né? E eu sugeri o tema para a produção do Duplo Expresso, porque eu acho ele é, digamos assim, imprescindível, é sine qua non para a gente entender a geopolítica, a geoeconomia, essas duas instituições que, como você, eu vou chamar de Ana, como você mesma, eu não posso, né? Linda desse jeito, jovem, não posso. E, como você mesma aí pontuou, são gêmeas. Elas nasceram, elas não foram cooptadas ou instrumentalizadas, né, ao longo da história, não. Elas nasceram organicamente, elas são organicamente tentáculos dos Estados Unidos. Estão aí para viabilizar o poder dos Estados Unidos, a liderança dos Estados Unidos, muito para além do que a gente imagina. O FMI nasceu como um monitorador, digamos assim, na balança de pagamentos. O Banco Mundial, a princípio, não era um banco voltado para a América Latina, era mais para a reconstrução da Europa, o BIRD, né? Era um banco internacional de reconstrução para a Europa, e depois foi agregado ao Banco Mundial a atividade desse desenvolvimento embusteiro dependente que eles nos enfiam goela abaixo. Mas esse desenvolvimento, todo esse pensamento que vem deles aí, já vem de antes mesmo do Banco Mundial. Vem daquele programa Ponto 4, do Truman e do Nelson Rockefeller.
o próprio Banco Mundial agregou no seu perfil de ator social, de conselheiro, veiculador de ideias, como o Márcio Mendes Pereira fala lá na sua tese do programa de pós-graduação. Incito vocês aí, todo mundo que está assistindo, ler está na internet, se transformou em livro. Ali ele é um dossiê do Banco Mundial, e ele diz que o Banco Mundial é esse amálgama, digamos, de emprestador, fornecedor de políticas, ator social e um veiculador de ideias. O Banco Mundial, professora, na minha concepção, ele chega a ser até mais pernicioso do que o FMI, porque o FMI já vem meio que na tecnocracia, nos seus ditames. Você pode ver que na virada do século, quando o FMI teve grande presença na Argentina, autoridades do FMI, a Argentina estava quebrada, né? Autoridades do FMI, assim, na cara larga, sabe? Na cara do povo, disseram: olha, não importa como vocês vão fazer as reformas, importa que vocês vão fazer as reformas, e dane-se. Então, o FMI ele já tem esse perfil mesmo indolente. O Banco Mundial não. É como a professora Maria Lúcia Fattorelli falou, vem com essa coisa da filantropia, do parceiro, do amigo, daquele que está preocupado. E isso é um perfil adotado já que remonta antes de 1944, da criação do Banco Mundial. Ele vem da Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller tinha esse perfil de parceira, até hoje, né? As fundações, a filantropia, e que está muito presente dentro do corpo do Banco Mundial, através das parceria público-privado. Foi aí também enfiado goela abaixo pelo Banco Mundial. Então, isso transforma o Banco Mundial muito mais pernicioso. Não que o FMI também não seja, porque é o FMI e o Banco Mundial também, mas é o FMI de forma mais direta, quem obriga os países a essas reformas. Não adianta nada a gente ir para a rua, galera. Não adianta nada. É inócuo. A gente ir para a rua quebrar, bater, jogar, sabe, tocar fogo em tudo, que eu sou a favor de tocar fogo em tudo. Mas não adianta a gente fazer isso sem a gente estar ciente de quem está por trás do poder. Por exemplo, lá na crise, no auge da crise na Argentina, o povo foi para as ruas antes dos kirchner chegarem à presidência. O povo foi para a rua, mas o povo foi ciente de que tinha os Estados Unidos e essas instituições por trás. Então, era tocar fogo na bandeira dos Estados Unidos, era dar nome aos bois, porque esse sentimento anti-Estados Unidos, ele é profícuo. Ele não tem nada a ver com xenofobia, não estamos falando do povo, não, nós estamos falando de conhecimento do que os Estados Unidos aplicam na América Latina, esse desenvolvimento embusteiro, que vem aí com muita mentira, com muita imposição, com muitos ditames. Olha, o FMI, ele não entrou no Brasil só na década de 80, né, que foi quando teve as taxas de juros, isso. Não, ele já esteve passeando aqui no governo de Juscelino Kubitschek, e qual que era a contradição, qual que era o ditame do FMI? Junto, em harmonia, em sinergia com a política exterior dos Estados Unidos. Qual que era? Era que repassasse o monopólio da Petrobras, abrisse para grupos privados, principalmente estadunidenses, do consórcio, né, estadunidense ali, que fica Estados Unidos, Inglaterra, França, é um grupinho. Então, já era uma imposição do Fundo Monetário Internacional. E o Juscelino Kubitschek, na época, até acho que, vou dizer ingênuo, vou ousar dizer ingênuo, ele deu uma declaração de que os Estados Unidos, eles, além de atrapalharem, além de não ajudarem, eles atrapalhavam nas negociações com o FMI. Isso é uma ingenuidade, gente, porque o dono, né, o maior acionista do FMI e do Banco Mundial é os Estados Unidos, é o Tesouro dos Estados Unidos. Eles têm essa influência total e plena dentro do FMI. E foi o FMI. Oi, professora. Ele tem essa influência. Eu só queria contribuir assim, que essa sociedade ela vem do poder do dólar. E quem emite o dólar não é nem o Tesouro dos Estados Unidos, é o Fed.
É o Banco Federal Central. Reserve Bank. E o Federal Reserve Bank é privado. Pois é, desde 1913. Pessoas, até engraçado, eu noto, antigamente em palestras, antigamente porque a Auditoria Cidadã tem quase 20 anos, né, Sibeli? Aí, no início, não tinha essa facilidade da internet. Então, quando eu falava lá atrás que o Banco Central Americano, Fed, é privado... Falava que era teoria da conspiração. Olha, eu vi até gente levantando e saindo das palestras. Hoje em dia, a atitude é outra. Quando eu falo isso, a minha consulta, e depois fica assim, cara, é mesmo? O FED é privado. É privada, é uma reserva federal que não é federal. Pode. Na minha opinião, professora, foi o maior golpe de Estado que já aconteceu, foi a criação do Banco Central, né, do Fed estadunidense, porque eles armaram, a banca financeira armou para conseguir se apossar do Banco Central. E a gente vê que tem uma inteligência muito grande por trás de tudo isso, porque eles vão fecundando o terreno para lá na década de 70 poder fazer o tal do corte, né, tirar a paridade dólar-ouro, e aí eles podem imprimir dinheiro à vontade. À vontade, é à vontade que eles imprimem dinheiro. Mesmo, é só ligar. Vão imprimindo, vão pintando dinheiro. Aquela auditoria que foi feita no FED, depois da crise de 2008, mostrou que eles imprimiram uma quantidade de dinheiro superior ao PIB dos Estados Unidos, num período muito curto. Que economia pode fazer 6 trilhões? Não tem como. É uma máfia mesmo. Então, entra em inflação, gera uma inflação muito grande. Isso destruiu o próprio Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um déficit crônico, ele não consegue... Por exemplo, se amanhã houver um outro sistema monetário mundial, os Estados Unidos entram em colapso. Sibeli, você sabe por que não teve inflação? Porque tem 7 bilhões de otários que entregam suas riquezas em troca daquele papelzinho verde pintadinho, né? Aí não tem inflação, né? O falou, esse poder, vamos voltar ao Banco Mundial e ao FMI, a nossa guerra, ela é soft, né? Ela é uma guerra ideológica, uma guerra silenciosa, ela não é militar, ela não é física. Se a nossa guerra fosse física, o Banco Mundial e o FMI seriam, assim, bases militares, porta-aviões, que é o suprassumo aí de uma guerra no que concerne ao expansionismo. Você pode ver que os Estados Unidos são os que mais têm porta-aviões, né, no seu poderio militar. O FMI e o Banco Mundial seria, assim, porta-aviões, bases, e todas essas políticas do Banco Central e os ditames, do Banco Central não, do Banco Mundial, e os ditames do Fundo Monetário Internacional seriam vistos como ogivas, como mísseis apontados para a gente. Só que como a nossa guerra ela é uma guerra psicológica, ela vem aí escoltada de muita mentira, ela vem escoltada de parceria. Não, a gente vai te ajudar, a gente vai vai fornecer um empréstimo para que vocês possam equilibrar a economia. As reformas vão equilibrar a economia. Quanta gente ainda acredita que a reforma da Previdência vai ser profícua para o povo, que a reforma trabalhista não é para a gente, né? Eles estão pensando na gente. Não é. Agora, também a gente tem que emergir da infância, como dizia o doutor Enéas, que eu particularmente também tenho como uma referência. Vamos emergir da infância, gente, porque não é só um problema de gestão. Não é o Bolsonaro, o Lula. Eu vejo tanta assim, celeleuma aí com respeito às questões partidárias, né? Não que eu acho que seja assim, essas discussões não tenham o seu valor. Tem o seu valor porque se refere à vida partidária brasileira. Mas eu acho que a gente tem que começar a falar mais de geopolítica e geoeconomia, por isso que eu tenho a professora Maria Lúcia Fatorelli como referência, porque ela toca nessa ferida, porque não é um problema de gestão. Essa falácia do desenvolvimento, da própria educação também, o Banco Mundial é muito preocupado com a educação, gente. Muito preocupado. Nossa, mas é uma preocupação tão grande. Ontem eu estava assistindo uma entrevista da Cláudia Costin,
que ela foi aí diretora global para a educação do Banco Mundial, atualmente ela está na Fundação Lehman, né? Como eu falei para vocês, as parcerias, passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministra do Planejamento, enfim. Ela foi ministra do Fernando Henrique Cardoso, trabalhou para o Banco Mundial e hoje ela está na Fundação Lehman, que a Fundação Lehman, gente, é praticamente dona do MEC, tá? Isso aí não chega à superfície. Poucas pessoas... Eu que venho tocando o dedo nessa ferida e desagradando muita gente, inclusive, principalmente lá no PDT, porque a gente tem que dar nome aos bois, a gente tem que parar de fazer só um discurso teórico que não chega, não atinge o povo, isso é importante? Mas a gente precisa da massa, acordar a massa, como eu falei. Essa gente precisa ir para a rua sabendo quem são os inimigos de verdade. É lógico que os políticos vendilhões, eles são inimigos? Lógico que eles são inimigos. Mas por trás deles tem toda essa estrutura que vem, a gente fala que vem dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a sede desse poder. E eles são prepostos. Mas está acima. Quando a gente criou o termo sistema da dívida, foi para caracterizar isso. Porque a gente começou a caminhar investigando a dívida pública, seguindo um caminho diferente do que vinha sendo trilhado. Como é que as pessoas estudavam dívida pública? Em livros. E o sistema é muito inteligente. Não tem bibliografia que explique os mecanismos do sistema. Qual o caminho que a auditoria cidadã trilhou? Estudar os documentos. Estudar os fatos, os documentos. E aí, esse descortinamento que você revelou na sua fala, foi um descortinamento para nós também, porque nós chegamos a provar esse domínio, essa interferência na economia dos países, esse poderio financeiro através de documentos. Então, se a gente ficar presa à questão ideológica, sim, a gente não vai identificar o inimigo. Porque você vê coisas assim, atualmente, o PCdoB foi um dos partidos que, em dezembro do ano passado, estava apoiando o projeto da securitização. Essa esquerda cirandeira, a esquerda cirandeira, batuqueira, essa esquerda Fashion Week, Brasília, sabe? Essas coisas assim. Essa esquerda, ela está grudada, assim... Não tem mais essa coisa esquerda, direita. Olha, está muito confuso. Muito confuso. Olha, permitam a minha entrada aqui. Cibele, licença, e Fatorelli também, só para tentar, sobre esse assunto, isso é muito importante que vocês estão falando. Olha só, Cibele Laura faz uma dura crítica ao que chamam de esquerda. Né? Ela chamou de Fashion Week, gostei muito dessa aí, viu? Rômulo, mais um aí. Gente, gostei muito disso. Eu tenho vários. Então, e a Fatorelli fala, não tem mais isso de esquerda-direita. Está tudo muito confuso. Olha, Cibele e Fatorelli, de maneiras diferentes e cada um com uma característica peculiar, apenas ratificam o que nós temos falado e o que a Thaís Moia falou antes aqui no comentário dela, quando ela propõe a construção de uma esquerda, quando o Nildo Orix, que também esteve aqui antes, e comentou, fala sobre a importância de entender a integração latino-americana como forma de resistência. Tudo isso que Cibele Laura está falando, que Maria Lúcia Fatorelli é tão perseguida e tem tão pouco espaço na mídia por conta desse pensamento que é o verdadeiro reacionário. Esse é o pensamento reacionário, porque é uma reação, porque as pessoas pensam que reacionário é só a pessoa que é oposição ao nosso sonho. Não. Fatorelli é reacionária porque ela reage a essa estrutura dominante e que é danosa e que é invisível para muitas pessoas. E que nós ficamos parecendo aqui extraterrestres quando falamos sobre assuntos tão complexos pela ausência na mídia para a maioria das pessoas e ficamos... eles são teoria da conspiração, que é a fuga mais simples que existe é acusar o outro de teoria da conspiração.
E normalmente, como o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira me disse isso numa entrevista que eu fiz com ele, a primeira entrevista, inclusive, foi: quem acusa de teoria da conspiração é quem conspira. Então, já é um bom começo para a nossa reflexão sobre tudo isso que está sendo dito nesse debate espetacular. E eu peço 5 minutos para cada um a concluir o pensamento. Wellington, só antes de passar os 5 minutos aí, não, pela gente ficava aqui 4 horas, mas é que hoje tem a gravação do programa da TV Sueca, a gente tem que... Mas antes disso, eu queria, a gente falando dessa questão de esquerda e direita, né, dessa confusão, a Marilúcia Fattorelli mencionou especificamente a questão da securitização. Ontem a gente teve mais um exemplo, Wellington, você já tinha feito o alerta de manhã, mas aí ao longo do dia a gente publicou lá no Duplo Expresso, estou mostrando a página, olha, Brasil entre aspas, né, unido, esquerda também entre aspas, e direita acertam juntas a entrega do filé do pré-sal. Aqui um texto, um alerta do Paulão, né, o Paulo César Ribeiro Lima, que vai estar com a gente amanhã, possivelmente, acho até provavelmente vai falar sobre isso, e olha o que ele fala, ó. É muito triste ver os governadores do Nordeste, supostamente nacionalistas, supostamente de esquerda, cobrarem a aprovação do projeto de lei complementar 78, que permite que a Petrobras venda o que recebeu praticamente de graça da União. O que a Petrobras pagou é o que ela vai deixar de pagar de participação especial e transferir as melhores áreas do pré-sal para empresas estrangeiras, licitar essas áreas com baixíssimo excedente mínimo de óleo para a União, então a parte que vai para o Estado brasileiro, acabar com as licitações públicas do pré-sal, etc. Tudo em troca de esmolas para esses governos estaduais. Então, eles foram devidamente cooptados e comprados pelo ministro da Fazenda, da Economia, o Paulo Guedes. Maria Lúcia. Estimável, né? Você vê a esquerda que deveria fazer resistência a isso. O Wellington falou de reformas, de resistência, né? Você falou de resistência, na verdade. Eu não, particularmente, eu prefiro usar o termo ruptura. A gente tem que romper, não dá para reformar. Esse sistema é irreformável. O Nildo Ourix fala sobre isso e o doutor Enéas Carneiro também falava, esse sistema é irreformável. Não dá, tem que romper, como o Rafael Correia, a professora Maria Lúcia Fattorelli sabe bastante disso, ele rompeu com o Banco Mundial, ele rompeu com o FMI, o Evo Morales fez o mesmo, a Bolívia é o país que mais cresce na região, tá? Isso não é dito pela mídia, mas a Bolívia é. O Hugo Chávez rompeu com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial, inclusive o Hugo Chávez foi um dos que tanto lutou para o Banco do Sul, porque ele entendia, ele era um estadista, ele entendia que a gente precisava de um banco para nos auxiliar e para ser uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. E infelizmente, o Banco do Sul foi boicotado de todas as formas. E vocês podem... Pelo Brasil. Inclusive pelo Brasil, exatamente. E vocês podem perceber que esses países que resistiram, que romperam, né? Romperam. O Rafael Correa chegou às vias de fato, já tinha um embate com o Banco Mundial ali, quando ele era ministro das Finanças, e quando ele chegou à presidência, ele falou: some daqui, sai, eu não quero os representantes dessas duas instituições aqui. Acho que o representante do FMI que foi para a Grécia quebrar a Grécia. É porque, assim, a gente tem que parar de ficar endossando essas instituições como parceiras, amigas, como elas são assassinas, essas duas instituições. E os países que rompem com elas, eles conseguem dar sequência à tal verdadeira resistência. Porque a Venezuela está capenga com o Maduro, mas está resistindo. O Brasil, que não rompeu com o Banco Mundial e nem com o FMI, a gente pode até, numa próxima ocasião, falar a respeito, né, da presença dessas duas instituições na gestão do PT, foi muito fácil, o golpe foi muito fácil tudo. Nos países que romperam, não. Mesmo que o Equador teve umas questões internas, né, o Rafael Correia e o Lenin Moreno se desentenderam, pode ser, sim, que ele foi cooptado, que ele foi, enfim, o Lenin Moreno, mas o Lenin Moreno só chegou ao poder, chegou à presidência, porque teve aí apoio do Rafael Correia. O povo apoiou o Rafael Correia até o fim, o povo apoia o Evo Morales. E também há um apoio significante ao Maduro na Venezuela. Por quê? Porque o povo experimentou, o povo viu de verdade o que é desenvolvimento, o que é a revolução cidadã que o Rafael Correia fez. Então, gente, a gente tem que romper.
a esquerda, ela parece uma ortodoxia, parece um radicalismo, mas a esquerda tem que ser 100% nacionalista e romper. É um nicho de ruptura, bater de frente com essas fundações que atuam no Brasil, Fundação Ford, Fundação Lema, essas fundações todas aí de filantropia, que não é filantropia coisíssima nenhuma, estão querendo privatizar a nossa educação, gente. Vai ser o golpe final, tudo escoltado pelo Banco Mundial, pela tal da Estratégia 2020 para a Educação do Banco Mundial. E a esquerda progressista, inclusive, está vendendo isso, uma carne podre, porque a agenda neoliberal é uma carne podre. Eles lavam essa carne, põem um pouquinho de corante, igual faz os mercadinhos de bairro, né, geralmente, dá uma temperada ali e enfia a goela abaixo. É a agenda neoliberal. E mesmo o neoliberalismo estando descredibilizado no mundo inteiro, a agenda neoliberal continua. A privatização da educação, aí vem aí com um monte de tempero, né? EAD, que é o ensino à distância, tecnologia, etc. e tal, vem por via da direita, da Damares aí, né? Que ela é só uma atriz também, e vem também por meio da esquerda progressista, que compra isso, faz comunhão de almas com o Banco Mundial e com a Fundação Lema. Estavam lá, em 2018, estava lá na Universidade de Oxford, na Manuela Dávila, Tabata Amaral, a que foi vice do Ciro, lá fazendo comunhão de almas com a Fundação Lema, discutindo o quê? Políticas públicas e a nossa educação. Tudo gente boa, sabe? Só gente da nata, assim, tudo vendido. Essa gente vende o Brasil e essa gente sabe, porque se eles estão na política, se eles são autoridades e eles não sabem o que está acontecendo, coloque a minha professora Maria Lúcia Fatorelli lá, porque a gente sabe o que está acontecendo. Muito bem, Sibeli Laura. Eu queria fazer apenas 2 reparos. O nome da senadora é Cátia Abreu, que foi vice de Ciro Gomes, e 2 coisas. Primeiro, olha, quando eu falei em resistência, eu não anulei a questão da proposta de recomeço, tanto que eu citei a Thaís Moia como uma referência, até porque o modelo que eu sugiro aqui no Duplo Expresso e pedi a Maria Lúcia Fatorelli que inserisse no livro dela é o modelo islandês, que é um modelo de total ruptura com o que está sendo praticado na atualidade. Então, eu queria fazer essa... E outra coisa, a palavra reacionária, aplicada à política, ela tem um sentido pejorativo muito, muito grande. Então, o nosso João de Ataíde, antropólogo, que está acompanhando a gente no chat do programa, ele sugeriu que usássemos resistente ou reativo, consciente, alguma coisa assim. Então, tudo bem, acatada aí a sugestão, mas eu pensei apenas na etimologia da palavra, não pensei nela na condição de política, ciência política, foi por isso que eu mencionei. Então, agora temos aí os 5 minutos da Maria Lúcia Fatorelli para a gente concluir esse debate espetacular e que poderá voltar em outras oportunidades, sem dúvida alguma, aqui no Duplo Expresso. Maria Lúcia Fatorelli. Então, muito importantes aí as colocações feitas pela Sibeli, por vocês. Veja bem, o que a gente pode extrair, né, do conhecimento dessas instituições? Compreender o sistema. Se a gente não compreende o sistema, é o que a Sibeli falou, a gente não identifica o nosso inimigo. Aí a gente vai ficar achando que o inimigo é o gestor de plantão. Não é. Ele é um fantoche ali dentro do sistema. Quando a gente amplia esse conhecimento de como funciona o sistema, a gente vai chegar a identificar o que, inclusive, estudos científicos já provaram. Quem detém o poder hoje no mundo é o sistema financeiro. E esse sistema, ele está acima de partidos, ele está acima de governos, ele está acima de países, ele está acima dos Estados Unidos. Uhum. Estados Unidos, como você também mencionou, Sibeli, se vier aí uma mudança, uma nova arquitetura financeira, acabou, entendeu? Acabou o poder do dólar. Então, quando a gente compreende isso, a gente vê, poxa, eles têm esse poder todo, como que esse poder se concretiza? Através, primeiro, do sistema da dívida. O sistema da dívida é o alimento. A dívida, a maior parte dela é uma farsa. E eu posso falar isso porque nós já temos documentos
acessados pela Auditoria Cidadã que comprovam isso. E qual é o objetivo dessa farsa? Criar o cenário de escassez. Então, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para nada. Os gestores ficam ali com a corda no pescoço, sendo forçados a se dobrar aos empréstimos do Banco Mundial, às reformas. Não tem outro jeito. Eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo ali. Então, o papel da dívida, da chamada dívida, é esse: é gerar escassez e que vai dobrar esses gestores a se renderem a essas imposições. Aí tem muito mais para a gente falar, mas para resumir aqui nos 5 minutinhos, quando a gente enfrenta e fica nessa nota só aí, auditoria da dívida, auditoria da dívida, auditoria da dívida, é por quê? Porque a auditoria, o acesso aos documentos, ele tem permitido esse acordar. Agora nós estamos preparando umas peças, vamos lançar em breve, que é usando, inclusive, o mito da caverna. Lá dentro da caverna, tem que fazer reforma da Previdência, tem que privatizar tudo, tem que fazer autonomia do Banco Central, tem que priorizar o pagamento da dívida, tem que implantar a securitização. Isso tudo é coisa de dentro da caverna, é coisa das sombras. Uhum. Quando você entende o sistema, o funcionamento desse sistema e o que está por trás dessas propostas da caverna, você sai fora. Você acorda. E olha, quem sai da caverna e enxerga isso, não tem jeito, ninguém vai conseguir convencer essas pessoas que saíram da caverna de que a realidade são aquelas sombras. Ninguém mais convence. Exatamente. Então, por isso que eu insisto nessa pauta, e você, Cibele, com seu depoimento aí no início, é uma testemunha de como isso foi importante para você na sua trajetória, né? Claro que com todos os outros conhecimentos que você tem. Mas esse aspecto, eu não falo que essa é a verdade única, nunca falei isso, tem muita gente que me acusa disso, porque eu só fico nessa tecla. Eu fico nessa tecla porque é um passo importantíssimo nesse acordar, nessa saída da caverna, né? Então, eu queria terminar com isso. Essas instituições, FMI, Banco Mundial, ajudam a construir essa caverna, são instituições que constroem essa caverna, junto com o sistema financeiro mundial. Isso tudo tem que mudar. Gente, eu concordo, é ruptura mesmo. Não dá para botar sal em carne podre. Agora, essa ruptura nós temos que construir com conhecimento. Tem um momento de ir para a rua, sim. Tem um momento de mostrar a cara, de mostrar, fazer a mobilização. Mas tem um momento de conhecer, de estudar, de se empoderar. De saber por que é que está indo para a rua, não é isso, Maria Lúcia Fatorelli? Exatamente. É a Então, consciência. ótimo. Olha, Fatorelli, é o seguinte, vou fazer que você que dedica seu tempo, e tempo é dinheiro, assim como todos nós aqui no Duplo Expresso, como ativista, não é? Aqui no nosso programa, todo mundo é ativista, ninguém ganha dinheiro. Mas vamos fazer uma propaganda importante. Fatorelli vai estar em Salvador na próxima semana. Você pode falar sobre isso aí, Fatorelli? Sim, então, nosso núcleo lá da Auditoria Cidadã da Dívida, o Sindicato de Trabalhadores do Judiciário lá, o Sindjuf Bahia e várias outras entidades, sindicatos, estão organizando eventos no dia 21, 22 e 23 de fevereiro. Então, eu vou participar lá de palestras, entrevistas. Nós vamos divulgar essa agenda na página da Auditoria Cidadã, os horários, os locais. Vocês podem acessar auditoriacidadã.org.br ou no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. Ô, Maria Lúcia Fatorelli,
para Mogi das Cruzes, traz para Mogi das Cruzes. Quase, olha só, eu me ausentei aqui um minuto para ouvir um recado, Maria Lúcia Fatorelli. Tem uma pessoa nos assistindo que fez um convite para você falar e pediu para colocar você em contato, depois que a gente sair do ar eu vou falar, para você falar num importantíssimo sindicato, assim, dos mais importantes do Brasil, digamos. Então, vamos ver aí, não vou falar qual é, mas imagina, assim, dos mais importantes, para falar sobre isso. Então, eu vou colocar em contato aí quando a gente sair do ar, porque justamente a gente precisa fazer isso chegar ao povo, chegar à massa trabalhadora. É isso aí. Estou à disposição, essa é a minha tarefa. Já assumi como tarefa de vida. A vida me levou a isso. Meus 30 anos de auditora, eu estava só fazendo um treinamento para fazer auditoria da dívida. Nossa, e temos uma craque aí, com 30 anos de treinamento, temos uma craque. Olha, e o povo falou que queria lá em 88, né, Maria Lúcia? O pessoal está enrolando a gente aí há mais de 30 anos. Né? Pois é, isso aí. Ô, Maria Lúcia Fatorelli, eu vou ficar ausente do programa aí por algumas semanas, eu espero que você ajude o Rômulus, venha mais vezes aqui, tá bom? O convite fica feito também para Cibele e Laura, que o público gostou muito, e que vocês possam... Aí fica bem melhor o programa sem mim, eu adoro ficar assistindo o programa. Eu adoro ficar assistindo ao programa, porque é muito bom só ficar só assistindo e tal, e fazer assim, eu fico escrevendo e ouvindo, não preciso me preocupar se o som de um tá bom, se o de outro tá ruim, você tem que entrar. E aí Rômulus conduz muito bem, Rômulus que era um comentarista, virou um apresentador assim espetacular, eu adoro assistir aos programas com Rômulus e com Carlos Krebs, que é quem me substitui, então... Eu gosto muito e o convite fica feito para as duas aí, para que vocês combinem novos encontros aqui no Duplo Expresso, tá bom? Pode deixar. À disposição também. Muito obrigado. Concluímos assim com chave de ouro aqui esse importante debate com Maria Lúcia Fatorelli e também com a Cibele e Laura, a quem agradecemos e desejamos que vocês continuem nessa luta firmes e fortes, e que o Duplo Expresso continue de portas abertas aqui para as duas. Um grande abraço. Rômulus Maia, concluímos um ótimo programa, um grande desafio também para toda a nossa equipe, colocar aqui a agenda em execução, obviamente um pouco de tempo estourado aqui e ali, mas por razões muito importantes, nobres inclusive, pessoas que estão lutando para que o Brasil seja um país digno dessa nossa expectativa em torno do Brasil que queremos. É isso aí, Rômulus Maia. Wellington, antes de ler o superchat, eu queria anotar algo que me chamou a atenção, que eu achei, gostei muito da Cibele e Laura, que eu não conhecia ainda, Maria Lúcia Fatorelli não preciso dizer que eu gostei, já é chovendo molhado, mas eu gostei muito da Cibele e Laura porque eu achei ela muito corajosa, ela falou que está aí para suscitar o debate, às vezes entrar duro, e eu achei muito corajosa ela falar que ela admira posições, algumas do Enéas Carneiro, que ele tem, fora a caricatura que foi construída dele na mídia, em que alguma medida até ele contribuía, porque não deixa de ser uma estratégia, uma tática inteligente de marketing, aquele personagem que ele criou, mas todo mundo sabe que era uma pessoa inteligentíssima. Eu conheço pessoas do meio médico que falam que é uma sumidade na área dele, que era eletrocardiograma ou ecocardiograma, não sei qual é, um curso que ele tinha, que ele dava no Rio em São Paulo. Todo mundo da classe médica fazia esse curso com ele, porque fala que realmente o cara era uma sumidade, uma inteligência privilegiada, e ele podia ser uma coisa mais de direita, às vezes até alguns falavam fascistoide, tinha uma questão de demonização da esquerda, mas tinha alguns aspectos interessantes nacionalistas. Então, até usaram isso para estigmatizá-lo, dizer a questão da bomba atômica, ele é o da bomba e tal. Quando a gente sabe que se o Brasil tivesse bomba, a história, o buraco ia ser bem mais embaixo. Então, admiro a coragem da Cibele Laura de dizer que algumas posições e que ela tem como referência. Então, de fato, algumas coisas que ele falava eram bem interessantes. Ele era contra a privatização das estatais estratégicas, era a favor de um Estado forte. Ele pode não ser de esquerda, mas ele era nacionalista, certamente, e estatista também. É isso aí. Obrigado a Cibele Laura, Maria Lúcia Fatorelli, Thaís Moia e Nildo Urix, né, por terem participado desse programa de hoje. Obrigado a você, Rômulus, pelo esforço físico, inclusive, para estar aqui no programa. Obrigado ao York, que está na produção com a Camila hoje. Carlos Krebs não pôde participar, mas também sempre agradecemos, mesmo quando não está durante o programa, já fez algo ou tem algo que ele irá fazer depois pelo projeto Duplo Expresso. Então, muito obrigado a toda a equipe de produção do Duplo Expresso
E obrigado principalmente a você que assiste, compartilha, curte os comentários, que discorda de forma elegante e sabe enriquecer o debate. É assim que fortalecemos a democracia. O programa de hoje é encerrado agora, daqui a pouquinho tem o Drops, que é o resumo desse programa. Amanhã o Duplo Expresso volta às 6 da manhã de Brasília e daqui a pouquinho tem a gravação, aqui em off, obviamente, do programa da televisão sueca, que vai para todos os países nórdicos em inglês, e o programa estará disponibilizado com legendas após a emissão, que é às sextas-feiras no horário de Estocolmo, às 10 da noite, mas que chega depois com legenda no fim de semana aqui no Duplo Expresso, para que você também possa receber um pouco do que falamos aqui para os povos nórdicos. Bom dia, um grande abraço e até amanhã.